Olá, seja bem-vindo ao curso do Ceibel. Hoje nós vamos aprender rapidamente como elaborar um sermão, como fazer uma pregação. Vamos lá? Existem basicamente dois tipos de sermão, o sermão tópico e o sermão expositivo. No sermão tópico, o foco, o objetivo é tratar do assunto. Então você escolhe um assunto, por exemplo, amor ou pecado, e aí você vai escolher vários textos que falam a respeito daquele assunto. Então o foco é o assunto. No sermão expositivo, você escolhe o texto e você vai explicar o texto, você vai explanar aquele texto. Então o foco é o texto. Mas antes de começarmos a elaborar o nosso sermão, precisamos conhecer alguns princípios básicos. Tá? O primeiro deles, o alvo é Cristo, ou seja, o objetivo é conduzir o ouvinte a Cristo. O Espírito Santo é o nosso guia, ou seja, é Ele que irá nos conduzir nessa tarefa. Terceiro, a Bíblia é inspirada por Deus, ou seja, ela é a palavra de Deus. Quarto, a Bíblia tem sentido único, quer dizer que o autor tinha um objetivo claro, embora possa haver várias aplicações práticas. A Bíblia é simples e inerrante, ou seja, ela não contém erros e boa parte dela é totalmente compreensível a qualquer pessoa. A Bíblia se interpreta com a própria Bíblia, ou seja, ela mesma se explica. E sétimo, veja sempre o contexto. Quer dizer que você deve analisar os textos anteriores e posteriores e buscar entender o objetivo do autor sem distorcer o texto. Bom, agora que você já conhece os princípios básicos, vamos elaborar o nosso sermão. Nós fizemos aqui em 5 passos. A primeira coisa é escolher o texto. A segunda é fazer o esboço do texto. A terceira é definir um tema. O quarto é elaborar a introdução, o corpo e a conclusão. E, ao final, nós vamos juntar todas essas partes. Vamos fazer isso juntos? Vamos lá. O primeiro passo é escolher o texto. No meu caso aqui, eu escolhi Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. A maioria das Bíblias já vem com alguns títulos separando os textos. Mas observe na sua Bíblia que o parágrafo sempre começa onde a primeira letra está em negrito. Lembre-se da questão do contexto. Leia os textos anteriores e posteriores ao texto que você escolheu. Agora, vamos fazer o esboço do texto. O esboço são as divisões e subdivisões do texto. Veja como eu fiz isso. Eu separei os versos e depois fui subdividindo em partes. Depois agrupei por tema. Esse texto é bem pequeno, então foi fácil. O próximo passo é definir um tema. Um tema é uma frase que resuma aquele texto. Tá? Uma frase que você deseja que o ouvinte entenda, compreenda. Uma frase que seja marcante para o ouvinte. Tá bom? Então você lê o texto, você analisa o texto, faz o esboço, faz as divisões, leia o texto e depois que você leu com bastante atenção, você vai definir qual será esse tema. No meu caso aqui, eu escolhi como tema a verdadeira liberdade. Agora, nós devemos fazer a introdução. O objetivo da introdução é chamar a atenção do ouvinte, ou seja, fazer com que ele fique atento ao que será dito. Tá? Você pode usar uma ilustração, uma história, alguma notícia, ou fazer uma pergunta que desperte a curiosidade do ouvinte. Observe a minha introdução. Certa vez, alguém me disse que nós crentes não temos liberdade. Não podemos fazer nada porque a igreja proíbe fazermos muitas coisas. Muitas pessoas pensam que liberdade é fazer tudo o que quiser. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? O que será então a verdadeira liberdade? Olha só, eu fiz 2 perguntas aqui com o objetivo de chamar a atenção do ouvinte, para que ele preste atenção. E, ao longo do sermão, eu vou tentar responder essa pergunta, eu vou responder essa pergunta à luz da palavra de Deus.
Então, eu já começo a introdução despertando a curiosidade do ouvinte. Você pode contar uma história, você pode contar uma notícia, algo que realmente desperte a atenção do ouvinte. Tá bom? Bom, o corpo do seu sermão são aquelas divisões que você fez no esboço e você agora vai explicar com as suas palavras, você vai descrever com as suas palavras cada parte das divisões, das subdivisões que você fez no sermão. Então você vai escrever, tá? Você pode escrever o seu sermão, você vai descrevendo ali, explicando cada parte daquela de uma forma que as pessoas compreendam. Durante essas explicações, você pode dar exemplos, você pode citar outros textos, você pode fazer ilustrações, você pode contar alguma história, alguma notícia, alguma coisa que tem relação com aquilo, tá? Mas lembre-se, não fuja do contexto, não fuja do objetivo do autor. Então, o corpo aqui é justamente descrever detalhadamente, explicar com as suas palavras cada item ali do seu esboço, tá bom? Vamos para o próximo passo agora. A conclusão. Na conclusão, o ouvinte ele deve tirar uma lição prática, ou seja, ele deve aprender alguma coisa daquilo que foi exposto durante o seu sermão. Tá? Então, na conclusão, você vai fazer uma descrição, um resumo daquilo que foi tratado no seu sermão, tá? E você também vai fazer uma aplicação, ou seja, você vai dizer algo prático que o ouvinte deve fazer. A aplicação ela pode também ser feita nas divisões do seu sermão, ou seja, ali no corpo da mensagem, tá bom? Você pode fazer isso também. Mas é importante que isso também venha na conclusão, tá certo? Veja só a minha conclusão. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos por Cristo. E agora podemos fugir do pecado e viver em amor, servindo uns aos outros, e não nos autodestruindo. Essa é a liberdade da qual a Bíblia trata. Veja que eu respondi a pergunta que eu fiz logo na introdução. Isso é muito importante. E depois eu trouxe uma aplicação. Portanto, meus irmãos, vivamos essa liberdade de modo a nos afastar do pecado. Temos liberdade dada por Cristo para fazer o que é bom e agradável, amando e servindo uns aos outros e não pecando contra o Senhor. Esta é a verdadeira liberdade. Então veja que aqui eu coloquei alguns verbos para que a pessoa possa praticar, né? Viver a liberdade, afastando do pecado, fazer o que é bom, amando, servindo. Tá? Então você deve fazer isso na conclusão do seu sermão. Bom, agora que você já fez todas as partes, basta colocar na seguinte sequência. Você coloca o tema, que seria o título, né, do seu sermão. Você coloca ali embaixo o texto base, depois a introdução, o corpo e a conclusão. Quando você for expor o seu sermão, se você achar que vai ter alguma dificuldade, você pode ler, tá? Mas o ideal é que você leve somente o esboço e você vai ali acompanhando o esboço que você fez, tá bom? Lembrando que é importante você colocar o tema, o texto base, tá? E o esboço. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Se você quer conhecer um pouco mais sobre como elaborar um sermão, tá? Você pode entrar lá no nosso site www.ceibel.com.br. No nosso curso à distância nós temos uma matéria especificamente sobre isso, tá? De como elaborar um sermão. Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.